Olá, gente fina, eu sou o professor João Batista e hoje a gente vai aprender a identificar as expressões algébricas ou literais. Nesse caso, as expressões algébricas ou literais, no termo literal, está relacionado à utilização de letras. Então, toda vez que você tiver uma operação matemática em que eu vou ter letras substituindo valores numéricos desconhecidos, a gente vai ter uma expressão algébrica. Na aula anterior, a gente viu que as letras, qualquer uma delas, A, B, C, D, X, W, Y, Z, elas podem representar números reais. Mas esses números a gente não desconhece o valor. Então, para substituí-los, para representá-los, utilizamos uma letra. E aí, nesse caso, essas expressões vão receber o nome de expressões algébricas ou literais. Quando não tem nenhuma letra envolvida no cálculo, a gente tem as expressões numéricas, porque é exclusivamente números. Então vamos considerar algumas situaçõezinhas que a gente pode vivenciar no nosso dia a dia. Primeiro, qual é a expressão que representa o perímetro da piscina retangular demonstrada a seguir? Ora, perímetro nada mais é do que a soma dos quatro lados desta figura. Se a gente supor que o comprimento dessa piscina fosse 10 metros e a largura fosse 6 metros, era só você somar 10 mais 10 daria 20, 6 mais 6, 12, então 20 mais 12 daria 32 metros de perímetro. Só que nesse caso, a gente não sabe o valor do comprimento e nem da largura. Aqui no caso, o comprimento está representado por Y e a largura por X. Então, o perímetro dessa figura seria o quê? 2 vezes x, porque a gente tem um x aqui, um outro x aqui, então x mais x, então 2 vezes x seria referente ao valor da largura, né? Tem esse valor mais esse, então ficaria 2x. Mais 2 vezes o comprimento, tem esse comprimento aqui e tenho esse aqui, então os dois a mesma medida y, então ficaria 2 vezes y. A gente pode sintetizar, a gente não precisa mostrar o operador da multiplicação. A gente pode fazer a contração. Então, 2 vezes x, 2x. 2 vezes y, 2y. Então, veja que a gente fez o mesmo cálculo para determinar o perímetro. Só que nesse caso, a gente não conhece nem o comprimento e nem a largura. Mas nem por isso impossibilita que a gente calcule o perímetro da figura. Só que agora a gente vai ter uma expressão algébrica, porque a gente tem letras envolvidas. Nesse segundo exemplo diz o seguinte: qual é a expressão que representa a área total do terreno da figura? Observe que essa figura a gente pode dividir ela em duas partes. A gente tem essa primeira parte, teria o formato de um retângulo, e essa segunda parte aqui que tem o formato de um quadrado. Lembrando que tanto o quadrado como o retângulo, para a gente calcular a área, basta a gente multiplicar a base vezes a altura. Então, para a gente saber a área total desta figura, a gente primeiro tem que saber a área do retângulo e a área do quadrado. Calculando a área do retângulo, a gente tem que a área deste retângulo vai ser justamente o valor da base. Observe se aqui em cima é A, embaixo também é A, porque é o mesmo comprimento. Então, para calcular a área deste retângulo, vai ser a base vezes a altura, ou seja, A vezes B. Então, quando a gente faz A vezes B, vai ser igual a AB. Então, a área deste retângulo é AB. Já em relação ao quadrado, o que é que a gente tem? Se é um quadrado, então os quatro lados são iguais. Então, o valor da base aqui é C. E o valor também da altura também vai ser C. Então, C vezes C vai ser igual ao quadrado. Então, a área total desta figura, né, a área total do terreno, como é que ficaria? Vai ser justamente a área do retângulo mais a área do quadrado. Escrevendo a expressão, a gente teria AB, a gente viu, vai ser a área do retângulo. E C ao quadrado vai ser justamente a área do quadrado. Então, a expressão que representa a área total deste terreno é AB mais C ao quadrado. Exemplo 3 diz o seguinte: para fazer um frete, Geraldo cobra uma taxa fixa de R$ 40 e mais R$ 1,50 por quilômetro rodado.
Qual a expressão que representa o valor que ele cobra para fazer um frete no percurso ida e volta de X quilômetros? Observe que aqui a gente tem dois termos. O valor que ele é fixo, ou seja, R$40, independente se a viagem for 1 quilômetro ou 1000 quilômetros, vai ter essa taxa de R$40. Só que existe uma taxa extra para cada quilômetro rodado, vai pagar R$1,50. Vamos supor o seguinte: se a viagem de ida e volta fosse 10 quilômetros, então ficaria 40 mais 10 vezes 1,50. Por quê? A cada 1 quilômetro rodado é pago 1,50 a mais. Então ficaria 40 mais 10,1,50 daria R$15. 40 mais 15, R$55 seria o valor de um frete cuja distância de ida e volta fosse de 10 quilômetros. Só que aqui ele quer uma expressão que sirva para qualquer quilometragem possível, seja de 1 quilômetro, seja de 10, de 20, de 30, 40. Independente dessa distância, a gente tem uma expressão que a gente possa calcular o preço do frete. O que a gente sabe? Que cada quilômetro rodado custa R$1,50, tá certo? Lembrando que já tem a taxa fixa do frete, que é de R$40. Então, a cada quilômetro rodado custa R$1,50. Logo, para cada X quilômetros, ou seja, a quantidade que eu não sei de quilômetros que ele vai rodar, o custo vai ser de 1,50x. Por quê? Justamente porque a cada quilômetro rodado é R$1,50. Não sei a quantidade de quilômetros, então vai ficar 150x. Então, o preço final do frete de Geraldo vai ser a taxa fixa, que é o R$40, mais o valor por quilômetro. Escrevendo aqui, a gente vai ter a expressão que o P de preço, né, o preço do frete, vai ser igual à taxa fixa, que é R$40, mais o valor variável, que é 1,5x. Professor, cadê o zero que estava aqui? Gente, não precisa colocar o zero depois do 5. Se você quiser escrever aqui numa boa, aqui o zero, não tem problema. Mas não fica incorreto se você colocar apenas 1,5. Não poderia, se fosse 1,05, você tirar o zero, tá certo? Mas aqui depois do lado direito aqui do número aqui pode, só não poder tirar do lado esquerdo. Finalizando os exemplos, a gente vai ter: Caio tinha X reais. Foi uma loja de esportes e comprou 2 pares de tênis. Cada par custou Y reais. Qual a expressão algébrica pode representar a quantia que sobrou para Caio depois de comprar os pares de tênis? A gente sabe que o dinheiro de Caio era X reais. Não sei quanto é que tinha lá no bolso dele, se era 10, 50, 200, 500 reais. Eu não sei, só sei que era X reais. Eu sei que ele tinha alguma coisa lá no bolso dele. E desse dinheiro ele tirou para comprar 2 pares de tênis. Cada par de tênis vai custar o quê? Y reais. Não sei se esse par de tênis custa 150, se é 200. Eu só sei que ele custa Y reais. E como ele comprou 2 pares de tênis, então vai ser 2 vezes a quantidade equivalente a um par de tênis. Então ficaria 2 vezes Y, 2Y. Para saber o valor que ele ficou no bolso, ou o restante, vocês concordam comigo que é o valor inicial que ele tinha, menos o valor que ele pagou pelos pares de tênis? Então quanto é que era o valor inicial? X reais. Quanto foi o valor que ele pagou nos tênis? 2Y. Então a expressão que representa este problema vai ser X menos 2Y. Então, gente, o que há de comum nesses 4 exemplos que eu mostrei para vocês? Nos 4 exemplos, há o envolvimento tanto de números como de letras na resolução dos problemas. Nesse caso, a gente tem expressões algébricas, porque há o envolvimento de números e letras. Gente fina, se você gostou dessa aula, se você entendeu direitinho, deixa aí seu like, comenta o que não ficou bem claro para você, se inscreva no canal, compartilhe essa aula com seus amigos. Isso vai ajudar demais o canal Hidreto a atingir a sua meta de inscritos até o final do ano. No mais, um forte abraço e até a nossa próxima aula.